Olá, bom dia. Tudo bem, alunos do sétimo ano A? Tudo bem com vocês? Bom, então vamos começar, mais uma aula de artes. E pegue aí o livro de vocês, vamos para a página 104, onde hoje nós iremos falar sobre diferentes maneiras de contar uma história. Bom, eu sei que vocês devem fazer, bastante treino, nas aulas de português, no intuito realmente de melhorar a leitura, mas também a leitura ela entra como arte, não só como na disciplina de português, mas também é uma arte e pessoas vivem disso, de fazerem uma boa leitura e aproveitar as suas habilidades de fazer uma boa leitura também para desenvolver a arte. E qual seria essa arte? A arte de contar histórias. Não é isso? Existem várias pessoas que são contadores de histórias. E para isso, eles aprendem algumas técnicas, de contarem para que o ouvinte possa se encantar e se prender naquele contexto. Bom, então vamos ver um pouco aqui dentro da arte essas maneiras de contar uma história. Vamos acompanhar a leitura aí na página 104. Bom, só lembrando, na aula passada eu deixei uma atividade na página 103, tá? Quem ainda não entregou, por favor, providenciar, responder e enviar para mim, tá bom? Bom, então acompanha aí a leitura, que diz assim: os contadores de história têm diferentes formas de se comunicar com o público. Uma característica comum é o desejo de envolver a plateia para o meio da história que está sendo narrada. Alguns contadores usam instrumentos musicais, elementos cênicos, manipulação de objetos ou fantoches, entre muitos, sinais e muitas outras possibilidades. Outros, no entanto, preferem trabalhar apenas a sonoridade das palavras e sua capacidade de despertar imagens em quem os ouve. Narrativas gregas consagradas como Ilíada e Odisseia foram primeiro contadas oralmente e mais tarde registradas na forma escrita. Na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, os poetas que narravam esses poemas eram chamados de aedos. Bom, então, é interessante isso, a gente ter esse conhecimento e compreender que existem alguns autores da nossa atualidade que nos ajudam a aprender esse processo bastante, gradual, que é de começar, no caso, com uma leitura de textos mais simples, de tradição oral e, aos poucos vamos nos dando o direito aos textos literários, que começamos com os de tradição oral, com os contos de fábulas, Então, primeiro, é importante que vocês possam aprender técnicas gerais para narrar um texto, ligadas à fala, a falar o texto em voz alta, conseguir pegar o sentido do texto, encontrar a entonação certa, lendo em voz alta para compreendê-lo e, claro, colocar a pontuação adequada, Não esquecer de colocar as vírgulas no lugar certo, o ponto final no lugar correto e assim vocês vão podendo fazer uma boa leitura. Continuando a leitura, observe bem essa imagem e o texto ao lado diz assim: assim como na tradição dos raízes, os jovens do projeto
Miguelin são formados para narrar os contos do escritor Guimarães Rosa, de 1908 a 1967, em sua cidade natal, Cartisburgo, no estado de Minas Gerais. Os contadores de Miguelin conexão com os textos tal qual foram escritos pelo escritor e a da palavra, sem o uso de outros elementos cênicos. A diretora do projeto, Elisa de Almeida, descreve a relação das obras de Guimarães Rosa com a oralidade. Bom, então esse projeto mostra que para fazer uma boa leitura, contar uma boa história, precisa de quê? Precisa de treino. Como esse projeto faz, Ele prepara algumas pessoas para contar histórias. E essas histórias normalmente são histórias do autor Guimarães Rosa. E quem trabalha, quem desenvolve é Elisa de Almeida. Bom, a experiência da oralidade ajuda, no caso, aos alunos, principalmente aos adolescentes, a compreender a obra, desse autor Guimarães Rosa. Então, é importante que vocês também possam estar conhecendo, podem pesquisar um pouco sobre esse projeto Miguelin e perceber uma apresentação, uma relação da oralidade com a obra de Guimarães Rosa. Então, é importante que vocês possam ver, esse pequeno texto. Bom, então aqui eu tenho uma pequena entrevista, um trecho da entrevista com a diretora Elisa de Almeida. Ouçam com atenção, preste bem atenção dessa entrevista. Onde a pessoa pergunta assim: como introduzir aos jovens os textos de Guimarães Rosa? Aí a Elisa de Almeida responde: o processo é bastante gradual. Começamos com uma oficina, com textos mais simples, de tradição oral. Não vamos direto aos textos literários. Começamos com os de tradição oral, com os contos de fadas, as fábulas. Então, primeiro a criança aprende técnicas gerais para narrar um texto, ligados a falar o texto em voz alta, conseguir pegar o sentido do texto, encontrar a entonação certa, lendo em voz alta para compreendê-lo. Então, aí tem um quadro azul logo abaixo dessa imagem, dessa apresentação, que diz assim: uma das genialidades do autor é levar para dentro de sua obra a cadência do falar do homem do sertão. Bom, o que é cadência? Cadência é uma sequência de sons. Então, qualquer leitor solitário que queira experimentar ler em voz alta um trecho de Rosa que lhe parece obscuro será beneficiado com a oralização de seus textos. Acredito que a narração oral dos textos atualiza uma música que está lá pronta para ser fluida. A formação dos jovens do grupo de Miguelin inclui compreender o texto e buscar narrá-lo com emoção e naturalidade. Esse processo descortina a grande poesia e a musicalidade que está na obra, sem falar na filosofia. Trabalha-se primeiro o texto escrito com compreensão, depois passamos para a leitura oral, buscando o ritmo e emoção do texto. Só a partir daí é que que ele será memorizado. Então, como vocês viram, há uma técnica, e essa técnica, às vezes, ela é o quê? Ela não é só trabalhada lá na língua portuguesa, também ela é trabalhada dentro do teatro, como a gente pode ver. Uma iniciação de quê? De contos de histórias dentro das apresentações teatrais, que é esse momento, ou seja, onde os autores aprendem algumas técnicas para melhorar a sua fala,
a sua entonação, a maneira como as palavras são pronunciadas dentro de uma sonoridade, né? Uma sonoridade adequada. Como ele diz aqui, uma sonoridade do sertão. E que tal vocês agora praticarem? Pois é. Então, o que eu quero que vocês façam, né? Eu quero que vocês façam, né, um trabalho onde vocês possam, né, contar uma história. Então, eu quero que vocês gravem um pequeno vídeo, vocês contando uma história, tá bom? E envie para mim, tá certo? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula. Bom, como eu falei de atividade, contar uma história, como nós estamos, né, na Semana do Piauí, peço a vocês que pesquisem uma história do Piauí e filme, né, e mande para que eu possa corrigir.